Esta aula é dedicada aos princípios fundamentais do tratamento de dados pessoais. O regulamento assenta num conjunto de princípios-chave que devem orientar a atuação das organizações em termos de proteção de dados. Com base nestes princípios é que as organizações analisam e implementam medidas técnicas e de organização interna por forma a cumprirem o regulamento. No final desta aula, deve refletir sobre as medidas que devem implementar para cumprir estes princípios. O primeiro princípio é o princípio da livre circulação de dados pessoais. Como já vimos, um dos objetivos principais do regulamento é facilitar e regular a livre circulação de dados dentro da União Europeia, que é algo fundamental para a execução plena da União e para dar resposta às cada vez maiores exigências da economia digital. O artigo 5 enumera vários princípios relativos ao tratamento de dados pessoais. O primeiro é o princípio do tratamento lícito, leal e transparente. Um tratamento é lícito quando é feito para uma finalidade específica com base num fundamento de licitude. Ele é leal quando zela pela segurança dos dados, se limita o tratamento às finalidades para as quais os dados foram recolhidos e, por exemplo, se notificam os titulares dos dados em caso de violação dos dados. Por último, ele é transparente se souber que dados estão a ser tratados, com que fundamento de licitude, para que finalidades e com que prazo de conservação. A legitimidade do tratamento de dados depende das finalidades e dos fundamentos de licitude. Isso significa, por isso, que o tratamento de dados pessoais para fins indeterminados ou até ilimitados é ilícito. Os dados têm sempre de ser tratados para finalidades específicas, explícitas e legítimas. Só poderão ser posteriormente tratados para outras finalidades se essas finalidades forem compatíveis com as originais. Essa proximidade das finalidades é aferida pelos testes de compatibilidade que já vimos. Pelo princípio da minimização, os dados devem ser limitados ao estritamente necessário face às finalidades para as quais são tratados. Quanto mais se minimizar os dados que se tratam, menor é o risco de ter dados desnecessários para as finalidades previstas e menor é o risco de, em caso de violação de dados, existirem danos nos direitos e liberdades dos titulares dos dados. Ficam por isso restritas as consequências para os titulares. Consequentemente, as sanções para as entidades que eram responsáveis pela segurança desses dados também serão menores. Em paralelo, o princípio da exatidão e atualização dos dados obriga a que os dados devam ser exatos e estar atualizados, e, portanto, as organizações devem adotar medidas para reduzir a inexatidão dos dados e promover a sua atualização e, complementarmente, apagarem dados inexatos ou desatualizados. As organizações devem, por isso, fixar prazos para a revisão periódica dos dados com vista à sua atualização. Pelo princípio da limitação da conservação de dados, os dados devem ser conservados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados. O prazo de conservação dos dados deve ser limitado ao mínimo e deve ser comunicado na altura da recolha e aceitação do tratamento de dados por parte do titular, e devem ser logo fixados os prazos para o apagamento dos dados no futuro. O princípio da segurança foca-se nas questões da integridade e confidencialidade dos dados e nas medidas de segurança para proteger esses dados. Já o princípio da responsabilidade está em linha com a mudança de paradigma de supervisão. As organizações são agora autorresponsáveis pela proteção de dados e têm de assegurar que tomam as medidas necessárias para proteger os dados. Mas têm de ser capazes de demonstrar à autoridade de controle que medidas tomam para proteger os dados. Isto contrasta com o antigo modelo de proteção de dados que passava por uma autorização prévia por parte da autoridade de controle. Isto significa também que as organizações devem recorrer a uma série de medidas de responsabilização, como, por exemplo, criarem um código de conduta, nomearem um encarregado de proteção de dados, fazerem avaliações de impacto sobre a proteção de dados, recorrerem à consulta prévia junto à autoridade de controle quando está em causa um elevado risco de impacto ou ainda implementarem um processo de certificação. Ainda assim, o grande princípio geral da proteção de dados é este: privacidade desde a concepção e por defeito. As organizações têm de se preocupar com a proteção de dados pessoais desde a concepção dos seus processos de negócio. Mas a proteção da privacidade deve ser assegurada à partida e ser garantida por defeito. Para isso, têm também de implementar os outros princípios e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados.
Em síntese, existem vários princípios gerais que orientam a aplicação e a conformidade com o regulamento. Com base nestes princípios, o próximo passo deve ser, por isso, validar os procedimentos da empresa e definir medidas técnicas, organizativas e de segurança que garantam a conformidade com o regulamento. Bom trabalho e até já!